Mateus 12, a partir do capítulo 9. Aleluia. Você que encontrou diz amém. Amém. Louvado seja Deus, está lendo. Diz assim a leitura. Vamos estar lendo até o versículo 20. Aleluia. Partindo dali, Jesus entrou na sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma mão atrofiada, e procurando uma razão para acusar Jesus, eles o interrogaram: é permitido curar aos sábados? E ele disse: quem de vós é o homem que, se tiver uma ovelha e num sábado ela cair num buraco, não a pega e a tira de lá? Quanto vale mais um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então Jesus disse àquele homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi restaurada como a outra. Versículo 14. Os fariseus, porém, saindo dali, conspiraram contra ele para o matar. Percebendo isso, Jesus se retirou dali. Muitos o seguiram, e ele os curou a todos, e advertiu-lhes que de nada dissessem que ele era, para que se cumprisse o que havia dito, aleluia, pelo profeta Isaías. Aleluia. Agora abre a tua Bíblia comigo no Isaías capítulo 42, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Deus é maravilhoso. Aleluia. Glórias a Deus. Isaías 42, apenas 4 versículos. Diz assim, aleluia: aqui está o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, e quem me alegro. Pus o meu espírito sobre ele, e ele trará justiça, aleluia, às nações. Ele não gritará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na rua. Não quebrará a cana esmagada, nem apagará o pavio que esfumaça. Trará justiça com fidelidade. Não falhará, nem se quebrantará, até que estabeleça a justiça, aleluia, na terra, e as ilhas agradarão da sua lei. Glórias a Deus. Quem pode aplaudir, pode glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Pai. Teu assento dando glória, aleluia. Deus é fiel. Nesta leitura a qual nós lemos, nós estamos falando aqui, aleluia, do apóstolo de Jesus, Mateus, aleluia, um dos apóstolos, um dos discípulos de Jesus. E nesta leitura, glórias a Deus, ele está aqui diante de Jesus, glórias a Deus, aonde Jesus, ele é interrogado pelos fariseus. Aonde a palavra aqui, o versículo, aonde nós começamos a ler, diz aqui que Jesus partiu dali e entrou na sinagoga deles. Entrou aonde? Entrou no meio aonde os fariseus se encontravam. Quem são os fariseus? Os fariseus eram aqueles que não acreditavam em Jesus. Eram aqueles que não acreditavam nos milagres que Jesus fazia no nome de Deus. Eram aqueles que queriam caçar ocasiões de todas as formas e de todas as maneiras para poder matar a Jesus, porque não acreditavam naquilo que Jesus fazia. Aleluia. Aqueles que viam Jesus curar ali diante dos seus olhos, via Jesus fazer grandes milagres ali diante dos seus olhos, mas ainda assim não acreditavam em Jesus. E neste momento Jesus, ele estava entrando na sinagoga deles, estava entrando ali onde havia muitos fariseus, onde havia muitos que não acreditavam em Jesus, onde havia muitos que, mesmo vendo ele fazer tudo que ele fazia, curando, libertando e fazendo grandes milagres, queriam ver a morte de Jesus. Mas ainda assim naquele meio tinha muitas pessoas, aleluia, doentes, que precisavam de cura, muitas pessoas enfermas, muitas pessoas que necessitavam de um algo de Deus, assim como talvez eu e você nesta noite estamos aqui porque necessitamos de algo de Deus, assim como eu e você entendemos que se estamos na casa de Deus é porque nós reconhecemos que Deus ele pode curar, reconhecemos que Deus ele pode libertar, reconhecemos que Deus ele pode fazer na nossa vida aquilo que ninguém pode fazer. Quem crê nessa palavra
para dar glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Então, se Pai. estamos aqui é porque nós não somos fariseus, porque nós acreditamos em Jesus. Mas não basta apenas acreditar em Jesus. Tem que entender que Jesus, ele é único. Jesus, ele é fiel. Jesus, ele faz aquilo que ninguém pode fazer. E mesmo que pessoas às vezes criticam a sua fé, criticam o seu esforço de fazer aquilo que você quer fazer, porque você sabe que Jesus, ele vai agir na sua vida. Muitos vão criticar, muitos não vão te dar ouvido, muitos não vão querer te ajudar, muitos não vão querer estender a mão para você, mas a tua fé continua firmada em Cristo Jesus de Nazaré. Aleluia, glória a Deus. E ali Jesus, no meio daqueles homens, no meio daqueles fariseus, um deles levanta e coloca Jesus à prova. Vem dizer para Jesus: é lícito curar no sábado? Porque naquele tempo a lei judaica não permitia fazer nada ao sábado, principalmente fazer curas. E o povo tinha Jesus como um Beelzebul, não acreditavam em Jesus. Falavam que Jesus fazia tudo o que fazia, o que era o nome de demônios. Aleluia. Mas Jesus, mais adiante dessa leitura que lemos, ele vem falar que ele não era de demônios, ele era de Deus, ele fazia pelo Espírito de Deus, pela vontade de Deus, porque Jesus, ele era o Verbo, ele era o Deus, ele era Deus encarnado em carne. E fazia tudo o que ele fazia pela vontade de Deus. Assim como ele continua fazendo, porque Deus, ele é eterno. E o mesmo que ele fazia lá, ele faz hoje, ele vai fazer amanhã e vai continuar fazendo, porque ele é Deus. Aleluia. E o povo colocou Jesus à prova: é lícito curar o sábado? E Jesus vem falar com aquele povo, aleluia, que ele veio falar uma parábola àquele povo, aonde nós lemos aqui, aleluia. E ele veio falar assim: quem de vós, homens, que se tiver uma só ovelha, e num sábado ela se perder, ela cair num buraco, acontecer algo, você não vai lá salvar ela? Ele fez essa pergunta como uma parábola para aquele povo, para aquele monte de homens. E assim eu acredito que aqueles homens, ouvindo aquela resposta, eu acredito que eles, dentro deles, eles pensaram: não, é claro que eu vou salvar, eu só tenho uma ovelha, eu vou deixar ela morrer? Eu faço essa pergunta para mim e para você. Aleluia. Se você tivesse, aleluia, uma ovelha só, essa ovelha é o seu sustento, essa ovelha é o seu xodó, essa ovelha é aquilo que te traz paz, que te traz alegria, independente da ocasião, independente do momento, independente da circunstância. Se ela estivesse numa situação complicada, você não deixaria tudo e iria salvar essa ovelha? Você não deixaria tudo e iria abraçar esta ovelha? Você não deixaria tudo e iria lá fazer o que tivesse ao seu alcance por esta ovelha? Talvez você está fazendo o que está ao seu alcance por alguém da sua família. Talvez você está fazendo o que você pode pela sua própria vida. Talvez você está passando por uma situação a qual você já não tem mais solução, você já não vê mais caminho, você já não vê mais saída. Mas Cristo Jesus está nesta casa para dizer que Ele cura, que Ele liberta, que Ele transforma e que Ele faz grandes coisas no nome de Deus. Aleluia. E ali Jesus indagou a eles: você não faria? Aleluia. E Jesus afirmou que era sim lícito curar no sábado. Na verdade, Jesus disse: é lícito sim fazer tudo que for de bem no sábado, mas não só no sábado, em qualquer momento. No momento de angústia, no momento de dor, no momento de alegria, no momento de felicidade, no momento de perda, sim, é lícito fazer o que é bem. Às vezes você está buscando por alguém que não está na presença de Deus. Às vezes tem alguém falando no teu ouvido: para de buscar, para de orar, para de fazer por essa pessoa. Sabe por que essa pessoa não tem mais jeito? Esse já não tem mais solução. Para. Você está indo para a igreja, está querendo melhorar, você não melhora. Quanto tempo você está assim? Para. Desanima. É um fariseu querendo tirar a sua fé. É um fariseu querendo fazer com que você esqueça que você está vindo, aleluia, servir e buscar a um Jesus que pode todas as coisas. Aleluia. E Jesus, Ele sim pode todas as coisas. E Ele afirmou sim, tudo que é lícito, tudo que é de bem é lícito fazer no sábado, é lícito fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, no domingo, de madrugada, no feriado, tudo que é de bem. Então, se você tem feito algo de bem, aleluia, em prol da sua própria vida, ou em prol de alguém, aleluia, continua, persevera, porque Jesus disse que é lícito, Jesus disse que pode, Jesus, Ele está contigo nesta batalha, aleluia, glórias a Deus, e Ele vai conceder o teu esforço. Você não vai estar
você não está lutando em vão, você não está buscando em vão. Enquanto você permanecer firme na presença de Jesus, Ele vai jogar por terra todo o laço, Ele vai jogar por terra todo o fariseu que tem se levantado contra a sua vida e no seu caminho. Mas o segredo é persistir, continuar firme, acreditando em Jesus. Aleluia, glórias a Deus. E no verso, aleluia, 15, aleluia, glórias a Deus, ele vem dizer assim: percebendo isso, Jesus se retirou dali e muitos o seguiram, e ele curou a todos. Como era lícito curar no sábado, e os fariseus queriam caçar ocasiões para poder matar Jesus. Glórias a Deus. Ali Jesus, eles pegaram, quando Jesus falou que podia sim, que era lícito fazer tudo que fosse de bem, seja a qualquer momento, eles foram conspirar contra Jesus, caçar uma forma de matar Jesus, passar uma forma de pegar Jesus, prender Jesus, porque muitos ali queriam fazer isso com Jesus, pegar Jesus, matar ele, apedrejar. Então caçar ocasiões, assim como talvez na sua vida muitas pessoas têm se levantado contra a sua vida, dizendo que você não vale a pena continuar, não vale a pena continuar fazendo o que você tem feito, não vale a pena continuar perseverando. Jesus, ele disse que vale a pena sim, é lícito. Não importa se está difícil, você continuar caminhando, pode ter certeza que a vitória é certa. Mas quando está difícil, você para. O inimigo, ele gosta, ele se alegra. Os fariseus, ele se alegra. E nós não estamos aqui, aleluia, buscando na presença do Senhor para poder alegrar fariseu, não. Nós estamos aqui buscando na presença do Senhor para alegrar o nosso Deus Todo-Poderoso, porque a misericórdia é Ele quem dá por nós, a misericórdia é Ele quem tem por nós, é Ele quem nos concede a graça toda manhã. Então nós precisamos permanecer firme nessa graça, firme nessa busca, firme nessa presença que nos traz alegria. Amigos e pessoas que estão ao nosso lado podem nos trazer alegrias momentâneas, mas a presença de Jesus, ela nos traz alegria eterna em todo momento. Quantas das vezes você já se sentiu sozinho, triste, chateado, mas às vezes lá no cantinho da tua casa, às vezes sentado no passeio da tua casa, na porta da tua casa, você orou, você passou, começou a lembrar de Jesus. Ô Jesus, olha tudo que você já fez na minha vida. E ali você começou a sentir uma alegria tão grande dentro de você. Sabe por quê? Porque isso vem confirmar a palavra do Senhor, que diz que Jesus, aleluia, quando ele subiu aos céus, ele deixaria um Consolador, e esse Consolador é o Espírito Santo, que está ao nosso lado em todo o tempo. Ele está ao meu lado, ele está ao teu lado em todo momento. No momento de tristeza, ele está te vendo. No momento de alegria, ele está te vendo. No momento que pessoas estão te criticando, te julgando, ele está te vendo. E Jesus, ele não te abandona, ele não vai te deixar sozinho, porque ele é fiel. Aleluia, glórias a Deus. E ali, glórias a Deus, quando Jesus ficou sabendo, percebeu que eles estavam conspirando contra ele, Jesus, ele se retirou. A palavra diz que ele se retirou. Jesus se retirou daquele meio. Por quê? Ele já estava num ambiente onde as pessoas que estavam ali não criam, não queriam que ele estivesse, não queriam que ele continuasse curando, não queriam que ele continuasse buscando. Às vezes você está num ambiente onde pessoas têm olhado para você e só te criticado. Às vezes você tem estado num ambiente onde pessoas têm visto o seu esforço, onde pessoas têm visto a sua caminhada, onde pessoas têm visto você pagar preço, e ainda assim essas pessoas só te criticam, só te criticam. Aos poucos ela tem tentado te matar, aos poucos ela tem tentado desanimar a sua fé, a sua caminhada. A Bíblia vem dizer que a fé é a firme certeza das coisas que nós não vemos, mas nós esperamos. Então, se nós cremos, nós precisamos continuar. Deixa o falador falar, deixa o fariseu falar, deixa aquele que não acredita continuar te criticando. Mas se você está fazendo com êxito, se você está fazendo com alegria para Jesus, fazendo, acreditando que Ele vai fazer, continua fazendo. Aleluia. Às vezes é necessário você se retirar do meio onde pessoas não conseguem acreditar, não conseguem correr com você, não conseguem, aleluia, visualizar lá na frente com você a vitória, a sua vitória, a vitória de alguém. Jesus ali, ele se retirou, mas muitos o seguiram.
às vezes você sair da onde você está, aleluia, porque o ambiente já não está legal, porque as companhias já não estão legais, porque às vezes a situação não está te trazendo bem algum, não está te trazendo retorno algum, está só te magoando, está só te entristecendo, está só te jogando para baixo. Às vezes você já está a ponto de desistir de tudo, mas tenha certeza, o próprio Jesus, ele se retirou daquele lugar. Ele era Deus, ele poderia continuar lá e fazer ali que aquele povo lá, né, acreditasse com ele, porque ele era Deus, mas ele não veio obrigar ninguém, da mesma forma que ninguém pode te obrigar, aleluia, a estar a favor dela, ou você não pode obrigar ninguém a estar a seu favor. Portanto, que nós temos que fazer a nossa busca. Eu busco, você busca, crendo que vai acontecer. Muitos seguiram a Jesus, e Jesus curou a todos. A palavra diz que ele curou a todos, porque aqueles que seguiram ele acreditavam, aqueles que seguiram ele confiavam, aqueles que seguiram ele, aleluia, glórias a Deus, entendia que ele era o foco, que ele era o propósito, que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias, aleluia, que havia de vir. Aonde nós lemos no final aqui dessa leitura, aleluia, Mateus, o discípulo ali, ele vem citar um texto, aleluia, uma profecia proferida pelo messiânico, aleluia, aleluia, Isaías, há mais de 600 anos que Isaías tinha citado um texto, aonde nós lemos que Isaías profetizou que aquele que iria vir, aleluia, ele não deixaria ninguém, não dispensaria ninguém de mãos vazias. Vou ler de novo, aleluia, para você entender. O profeta Isaías disse isso aqui, aleluia, e Mateus só repetia essa profecia depois de 600 anos que isso foi escrito, aleluia. Ele disse assim: aqui está o meu servo. Isso são palavras de Deus, aleluia, sendo revelada a Isaías. Isaías ali profetizando, aleluia, está aí o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido. Quem que era o escolhido ali? Era Jesus Cristo Nazaré, o Filho de Deus, aquele a qual esmagaria a serpente, aleluia, aquele a qual, aleluia, nos daria a oportunidade de estar aqui hoje, aquele a qual desceu, aleluia, ao inferno, tomou a chave da morte, a chave do inferno, em nome de Jesus, e nos deu a oportunidade de estar aqui adorando ao nome do Senhor Jesus. Então Deus disse a Isaías: o meu escolhido, e ele não gritará, ele não exaltará, nem fará ouvir a sua voz na rua, aleluia, não quebrará a cana esmagada, nem apagará o pavio que fumega, aleluia, trará justiça com fidelidade. O que Isaías estava querendo dizer? O que Mateus, aleluia, estava reafirmando dessa profecia? Que Jesus, ele é um homem manso, ele é uma presença maravilhosa, que enquanto houver um pouquinho de fé, aonde houver um pouquinho de coragem, aonde houver um pouquinho de persistência, Jesus, ele não vai permitir que você seja frustrado, ele não vai permitir que você seja humilhado, ele não vai permitir que você, aleluia, se apague. Aqui a palavra está dizendo: não quebrará a cana esmagada. O que é a cana esmagada? Quando você, aleluia, vai numa plantação de cana, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir, tem a cana ali, que o canavial, tem muitas canas ali que crescem, né, para cima, certinho, fica aquele pé em pé, mas tem muitas que crescem deitadas. E para muitos, aleluia, essas que crescem deitadas, elas já não tem mais, talvez serventia. Aí passa, pisa, não está nem aí, não vale nada, mas ela também é uma cana. Ela também tem um sabor, ela também tem um valor. É simplesmente ela desceu deitada, mas ela também tem valor. Então aqui a palavra está dizendo que Jesus, ele não deixaria que acontecesse isso, que às vezes você está capengando, às vezes você está na dificuldade, às vezes você está, né, na dificuldade caminhando, mas não é porque você está às vezes caminhando, arrastando, que você não tem valor. Jesus, ele não te deixaria, aleluia, jogado nas traças, não te deixaria jogado no chão. Sabe por quê? Porque ele sabe o valor que tem cada coisa, ele tem o valor que tem cada pessoa, ele sabe o valor que cada pessoa tem. Aleluia, glórias a Deus. E você tem valor, eu tenho valor para o Senhor Jesus, e ele não deixaria apagar o pavio que fumega. Às vezes aquele pavio
ele está lá soltando aquela fumaça, significa que ele está querendo algo para se acender. E quando, se você tiver a paciência de você assoprar aquele pavio, se assoprar, ele vai pegar. Ele vai pegar. Assopra um pavio que está soltando fumaça para você ver. Da forma certa, tenha paciência para você ver se assoprar, se ele não vai pegar. Ele vai voltar a pegar fogo. Ele vai voltar a fumegar, ele vai voltar a caminhar, ele vai voltar a brilhar, ele vai voltar a trazer luz. Mas muitas pessoas, em vez de assoprar esse pavio, ela quer apagar. Muitas pessoas, ao invés de te ajudar a levantar, de te ajudar a buscar o propósito que você tem buscado, às vezes de te estender a mão, às vezes de sonhar com você, joga um balde de água. Deixa você se esfriar, começa a falar coisas que te desanimam, começa a falar coisas que te entristecem. Às vezes, quanto tempo você está lutando, aleluia, e você começa a ter uma chamazinha de esperança, agora vai dar certo. Chega um, em vez de pegar na tua mão, te empurra. Aleluia, eu falo isso de mim por muito tempo, glórias a Deus. Eu ali, jogado às traças, eu digo assim, me entreguei às drogas, me entreguei à vida fora de Jesus. E por muitas vezes eu queria me levantar, por muitas vezes eu queria ter alguém para me estender a mão, mas só que eu estava indo na pessoa errada. Quando eu chegava talvez até essa pessoa, em vez de querer me ajudar, de me impulsionar, muitas sim, me impulsionavam, mas às vezes que eu ia, por minha vontade própria, eu ia no lugar errado, eu ia na pessoa errada. Ela ia me criticava, ela ia me julgava, ela ia, em vez de me impulsionar, não, continua, vai dar certo, só não desiste, não desanima, não, começava a me jogar para baixo do chão, para baixo de lixo. Verdadeiramente era isso que eu estava fazendo com a minha vida, mas não é porque eu estava fazendo que a pessoa tem que pegar e também começar a falar que é isso que vai ser para sempre, que não tem chance, que não tem jeito. Jesus, ele veio para poder falar diferente. Pessoas dizem que você não vai dar certo, que você não vai vencer, que você não vai chegar lá. Jesus está dizendo que você vai chegar sim, que se o seu pavio estiver soltando fumaça, ele tem carinho, ele tem paciência de assoprar e de fazer brilhar novamente. Mas para isso você precisa continuar persistindo. Persista, continua caminhando, continua adorando ao Senhor, continua com sua pouca força, porque a palavra do Senhor vem dizer que a força do Senhor, o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza de boa vontade. Qual fraqueza de boa vontade? Eu tenho a boa vontade de continuar caminhando. Está difícil, estou caindo, estou levando uns capotes, mas eu vou continuar tentando caminhar. Eu vou continuar tentando caminhar. E na sua persistência de continuar tentando, Jesus, ele vai te levantar, ele vai te abraçar, ele vai levantar aquela pessoa a quem você tem tanto buscado, ele vai levantar aquela pessoa a quem você tem tanto clamado. Às vezes aquele seu sonho que você não tem conseguido colocar em prática, Jesus, ele vai te ajudar a colocar em prática esse sonho. Sabe por que Jesus, ele está a seu favor? Jesus, ele está a seu favor. Jesus, ele está a meu favor. E nesta noite, glória a Deus, Deus, ele quer te incentivar a continuar caminhando. Aleluia, Deus. Porque o fariseu, ele quer te desanimar. Ele não tem força para fazer, ele não tem força para caminhar. E como ele não tem, ele quer desanimar quem está tentando mesmo na dificuldade. Ele quer desanimar mesmo a pessoa que está ali, fraca, mas quer caminhar, mas quer seguir, mas não está tendo força. Aí às vezes eu e você, em vez de tentarmos sair daquele lugar, ir para a presença de pessoas que podem verdadeiramente nos ajudar, ir para lugares que verdadeiramente podem nos trazer, aleluia, um conhecimento melhor, uma harmonia melhor, palavras que podem nos incentivar, nós preferimos ficar nesses lugares. E quando nós ficamos, nós vamos ficando desanimados, porque não tem palavras de incentivo, não tem palavras que nos elevam, não tem palavras que nos repreendam às vezes também, mas com carinho, porque Jesus, aleluia, ele não veio para passar a mão na cabeça de ninguém não, porque ele é justo sim, ele é fiel, ele é amor, mas ele também é justiça. Quando eu e você agimos de forma errada, a palavra é clara em dizer que pecado, ele é pecado, e todo pecado tem a sua consequência, mas não é porque o pecado tem a consequência que Jesus, ele me abandona, que Jesus, ele te abandona. Mas se nós continuarmos persistindo em querer melhorar, em querer mudar,
aleluia, em continuar buscando para aquela pessoa que muitos falaram que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Jesus, Ele vai trazer solução, Ele vai trazer cura, Ele vai trazer libertação. Falo isso pela minha vida. Minha esposa está aqui, não me deixa mentir. Se não fosse a persistência dela em continuar ao meu lado, adorando a Deus, glorificando a Deus, mesmo em meio a choro, quantas noites ela passou chorando, quantas noites ela passou, em claro, com medo, por causa que eu estava fazendo coisas erradas. Se não fosse a persistência dela, na pouca força dela, o poder de Deus se aperfeiçoasse, aleluia, e enviasse a ela o socorro no momento certo, talvez eu não estaria aqui. Mas ela orou por mim, ela correu atrás, ela fez o que ela podia fazer por mim, aonde chegou um momento que Deus, Ele parou e falou: não, agora chega, agora você não está mais nada ao seu alcance, agora eu vou agir. E quando Deus começou a agir, aleluia, Deus começou a me levantar, Deus começou a fazer coisas novas em mim, por isso hoje eu estou aqui. Se não fosse Deus, a misericórdia dEle, se não fosse o amor de Jesus, mesmo na fraqueza de boa vontade que cada um tem, aleluia, glórias a Deus, continuar se esforçando, se não fosse a permissão de Deus, a mão de Deus, talvez nenhum de nós estaríamos aqui. Quantos também, se fosse por você, já não teria parado? Quantos aqui também, se fosse pela sua própria vontade, já não teria desistido? Mas Deus, Ele tem te fortalecido na sua fraqueza de boa vontade. Eu estou fraco, eu estou desanimado, mas eu vou continuar. Eu estou fraco, eu estou desanimado, mas eu não vou parar de orar. Eu estou fraco, eu estou desanimado, mas eu vou continuar adorando. Eu estou fraco, eu estou desanimado, mas eu vou continuar na igreja. E quanto mais nós vem, mais Jesus nos reveste, mais Deus fala conosco, mais Deus vai nos mostrando o caminho, mais Deus vai nos guiando. Mas se nós nos entregarmos, os fariseus, eles vão amar. Eu não falei que não ia dar certo, eu não falei que não ia melhorar, eu não disse que não valia a pena. Aí, ó. Mas quando nós persistimos com fé, aleluia, e perseverança, Deus, Ele traz a transformação. Jesus, Ele traz a mudança. Aleluia, glórias a Deus. Glórias a Deus. Então Mateus ali, ele afirmou aquela profecia que foi dita antes, há 600 anos antes. E nesta noite, em nome de Jesus, a palavra vem dizer para nós, em nome de Jesus, que Jesus, Ele está aqui, Ele continua aqui, Ele continua na sua vida, querendo fazer mudança, querendo fazer transformação. Ele não vai te deixar, Ele não vai deixar, aleluia, aquela pessoa que você tanto ama, que você tanto tem buscado, jogado, não. Ela não vai ser chacota do mundo, não. Ela não vai ser mais uma alma entregue a Satanás, não. Porque Deus, Ele quer resgatar, Ele vai resgatar, porque Ele ama a sua vida, Ele ama a sua família, Ele ama a nossa vida que está aqui presente. Ele sabe o motivo que eu e você veio fazer aqui nessa noite. Você que veio adorar Jesus e receber de Deus uma resposta de Jesus nesta noite, dá glória a Deus em nome de Jesus. Jesus, Ele está falando com você. Portanto, creia nesse Jesus, creia nesse Jesus, que pode fazer na sua vida muito mais do que você imagina. Até aqui, pare e pense, volta lá na sua memória, volta lá no fundinho, tudo que você já passou, mas ainda assim você está de pé. Quantas pessoas já disseram para você: para, desanima, desiste. Você não desistiu e você ainda está de pé. Porque Deus, Ele te sustenta. Deus, Ele me sustenta. Deus, Ele quer fazer algo novo na sua vida. Deus, Ele quer fazer com que você, aleluia, seja curado, com que aquela pessoa seja curada. Ele quer fazer com que os fariseus olhem para você e digam: Ele conseguiu, Ele falou que ia conseguir, ela falou que ia vencer, ela falou que ia buscar, ela falou que ia haver mudança, e houve. Porque se nós permanecermos com Jesus, Jesus, Ele vai fazer essa mudança. Mas se nós largarmos a mão de Jesus, Ele não vai nos abandonar. Mas se nós não quisermos a presença dEle ao nosso lado, a presença dEle nas nossas lutas, a presença dEle nas nossas conquistas, nada vai acontecer. Então segura na mão de Jesus, meu querido. Segura na mão de Jesus, meu irmão. E Deus, Ele vai fazer algo novo na sua vida. Deus, Ele vai continuar trazendo esperança ao seu coração. Ele vai continuar trazendo esperança para a sua casa. Ele vai continuar trazendo esperança para os seus sonhos. Mas se nós largarmos esse Jesus tão maravilhoso, quem vai nos dar esperança?
Nós, por nós mesmos, meu irmão, nós somos perdidos. Por nós mesmos nós não somos nada. A Bíblia diz que Deus, ele criou o homem do pó, e ao pó, aleluia, o homem vai voltar. Aleluia, quando morreu, irmão, fechou a boca, a tampa do caixão, acabou, saiu o espírito do corpo, já era. Voltaremos ao pó. Portanto, a chance que temos de fazer a diferença é agora. A chance que temos de fazer a diferença é hoje. A Bíblia diz que o Senhor, ele se apresenta a cada um de nós, aleluia, no dia aceitável. E o dia aceitável de Deus para a sua vida é hoje. Se você tem algo a se consertar com Deus, se você tem algo a continuar, aleluia, renovando com Deus, renova. Continua buscando, continua caminhando. Não desista porque alguém falou que não vai dar certo. Não desanima porque alguém falou que não compensa. Não para porque alguém falou que você não vai chegar. O corredor, mesmo que ele chegue por último, na corrida, mas se ele não desistir, ele vai avançar a linha de chegada. O importante da corrida não é você vencer, é você, aleluia, chegar no final dela. E só chega no final quem continua, mesmo que seja arrastando, meu irmão. Continua caminhando, continua buscando, mesmo que seja andando, você não está conseguindo mais correr, mas andando, Deus, continua caminhando, você vai atravessar a linha de chegada. Glória. Porque Jesus, ele está contigo. Aleluia. Se eu tivesse desanimado, eu não estava aqui. De certa forma eu acabei querendo desanimar. Tentei o suicídio antes de vir para cá 1 ano e meio atrás. Mas Deus foi lá com a sua mão forte e me resgatou. Sabe por quê? Porque o tempo não é meu, o tempo não é seu, o tempo é de Deus. Continua caminhando, continua persistindo. Está difícil, tá? A Bíblia vem dizer que no mundo teríamos aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus venceu o mundo, e se ele venceu, nós também podemos vencer. A força que nos sustenta, a força que nos mantém de pé, ela não vem de nós mesmos, ela não vem do nosso pai, do nosso amigo, do nosso irmão, esposo, marido, não. Ela vem de Deus, ela vem do Espírito Santo, porque só Ele conhece o que se passa dentro de mim e dentro de você. Só Ele conhece o que se passa dentro de cada um de nós, e Ele sabe as suas dores, Ele sabe as suas lutas, Ele sabe as suas pelejas. Enquanto eu e você continuar persistindo, não há demônio, não há Satanás nenhum que vai nos impedir de avançar a linha de chegada. E a nossa linha de chegada, ela é na glória com Jesus. A Bíblia vem dizer no livro de Apocalipse, glórias a Deus, que só alcançará a coroa de glória aquele que resistir até o fim. Meu Deus. Muitas das vezes nós ficamos preocupados com riquezas, com bens materiais, ser bem sucedido, ser alguém famoso, ser alguém que todo mundo olha e quer abraçar, ser alguém que todo mundo para e quer parar para conversar. Mas Deus, ele não está se importando com isso. Deus, ele está se importando com o seu íntimo, com o seu coração, com a sua alma. Deus, ele quer ver você, aleluia, alegre com ele, não é alegre com o ser humano, não. O ser humano, por mais que você possa fazer de bom para ele, por mais que você possa ser alguém, né, de nome, renomado e tudo mais, por mais que você possa ser, você ainda é uma pessoa que não vale nada para ele. Quantos famosos aí nós podemos conhecer? Tem tudo, tem dinheiro, tem fama, tem seguidores, tem isso tudo, mas tem um vazio tão grande, e esse vazio só Deus pode preencher. Só Deus pode preencher. Talvez você está procurando reconhecimento aonde você não vai ter reconhecimento, assim como eu muitas das vezes procurei reconhecimento aonde eu nunca iria ter reconhecimento. Mas Deus, ele me reconheceu, assim como Deus, ele te reconheceu. A Bíblia vem nos dizer também, glórias a Deus, que não fomos nós que escolhemos a Jesus, não fomos nós que aceitamos a Jesus, porque nós levantamos a mão dizendo nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, assim nós falamos, mas a Bíblia vem afirmar que foi Jesus quem nos aceitou, foi Jesus quem nos escolheu, porque Jesus, ele não teria pai por ele, aleluia, talvez ele não queria ter parte comigo, com você, um homem, uma mulher que não presta, que não vale nada, que só sabe mentir, só sabe errar, só sabe falar as coisas que não prestam, desagrada a Deus, não sabe ser fiel a Deus. Você acha que Jesus queria ter parte com o ser humano assim, dessa forma? Mas Deus, ele criou o homem para o quê? Para o adorar, e ele conhece o fundo do nosso coração, e ele sabia que em algum momento nós iríamos se render a ele, nós iríamos adorar ele em espírito e em verdade. A palavra do Senhor diz que Deus, ele busca os verdadeiros adoradores. Se você tem adorado a Deus
com a sua insistência de continuar de pé, com a sua insistência de continuar vivo, com a sua insistência de não voltar para o passado, com a sua insistência de não voltar mais a mentir, com a sua insistência de não voltar mais para as drogas, para a prostituição, voltar para um lugar, às vezes de onde você um dia já foi. Se você continuar firme nessa persistência, você vai conquistar a sua coroa naquele grande dia, porque Jesus, Ele é contigo. Aleluia, glórias a Deus. No verso 20 diz: não esmagará a cana quebrada, não apagará o pavio que fumega, até que faça triunfar a justiça, e os gentios terão esperança em teu nome. Olha para você ver. Quando eu e você persiste, e Jesus nos concede a vitória, e Jesus nos concede aquele sonho, e Jesus nos concede a libertação, a cura, tanto esperada, tanto desejada. Aleluia, a palavra que está dizendo: Deus não te deixará só, Deus não te deixará caído, Deus sempre se lembrará de você, Ele vai te assoprar até você ser luz, até que faça triunfar a justiça, até que você seja visto. Ele sofreu, ela sofreu, continuou firme, persistiu e venceu. Hoje ele tem uma família, hoje ela tem uma vida, hoje ela está de volta com os filhos, hoje ela está firme, hoje ela está de pé. Aleluia. Deus, Ele vai fazer justiça em seu favor, Ele vai fazer justiça em meu favor, mas para isso nós precisamos continuar o quê? Olhando para Jesus. Salmo 121 vem dizer que o foco é Jesus. Olharei para o monte, de onde me vem o meu socorro. O meu socorro não vem do meu travesseiro, o meu socorro não vem da minha cama nas madrugadas, não. O meu socorro vem do Senhor. E eu só encontro o Senhor olhando para Ele, eu só encontro o Senhor buscando Ele, eu só encontro o Senhor batendo na porta e pedindo: Senhor, abre a porta para mim. Eu só encontro o Senhor quando eu me disponho a agir. Eu tenho fé, mas não age, não adianta. A Bíblia diz que a fé sem ação ela é morta. Nós precisamos ter fé e agir. Eu tenho fé que eu vou vencer, eu tenho fé que eu vou conquistar, eu tenho fé que essa pessoa, meu parente, meu filho, meu marido, meu esposo vai vencer. Eu tenho fé, eu vou continuar e vou agir. Agir como? Continua orando, continua buscando, continua abraçando, não sendo conivente com os erros, com as falhas, não, mas continua abraçando, porque Jesus, Ele nunca dispensou ninguém que foi a Ele. Ele nunca jogou fora, Ele sempre cuidou, Ele sempre amou. Foi duro e é duro até hoje diante da sua palavra, com pessoas que erram, com pessoas que falham, mas a palavra nunca disse, eu nunca encontrei que Ele abandonou alguém que foi até Ele. Às vezes pessoas que estão ao teu lado, está difícil de conviver, está difícil de ver a situação que está, mas não abandone, não deixe. Jesus, Ele vai te ajudar se você persistir. Jesus, Ele vai continuar fazendo na tua vida e na vida dessa pessoa, para que ela seja justificada, para que você seja justificada. Aleluia. E os gentios terão esperança em seu nome. E quando você vencer aquela pessoa que muito te criticava, quando aquela pessoa que você tenta ajudar, que você está buscando por ela vencer, aqueles que te criticavam, que não ia dar certo, vai olhar: deu certo, eu vou tentar também. Ele venceu, eu vou tentar também. O nosso testemunho, aleluia, a nossa vida de constância, a nossa vida de firmeza, a nossa vida de busca verdadeiramente, mediante a qualquer coisa, eu continuo buscando, eu continuo fazendo para Jesus. E pessoas que são de fora olhando, pensando que não vai dar certo, pensando que não vai valer a pena, hora que vê a vitória, quando vê Jesus te justificando, quando vê Jesus justificando aquela pessoa, quando vê você com o seu sonho na mão, quando vê você vivendo o teu sonho, ela vai ter esperança, entender que para ela também tem jeito. Mas se eu e você desistir, da onde que ela vai surgir esperança? De onde que ela vai ver, um caminho talvez para mudar de vida? Por isso não desista, meu irmão.
Quem está entendendo esta palavra, esta mensagem até aqui, dá glória a Deus. Glória a Deus. Se Deus está falando com você, dá glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu gosto de perguntar, porque às vezes muitas pessoas dizem, eu fui na igreja, fui no culto, pregador pregou, pastor pregou, não sei o quê, e eu não ouvi, não entendi nada. Quando você confirma, é porque você está entendendo a palavra, é porque Jesus está falando com você. Então, de certa forma, você não pode sair deste lugar com a mesma mente que você entrou. Você não pode sair deste lugar e chegar na tua casa, eu fui no culto e foi em vão. Eu costumo dizer também que só sai vazio, só sai sem mudança, só sai sem presença, só sai sem direção da casa do Senhor aquele que quer. Porque quando nós vemos disposto, aleluia, a sentir Deus, a ouvir Deus, a mudar por Deus, a receber direção de Deus, todo culto nós vamos receber aquilo que viemos buscar. Quem está recebendo nessa noite, levanta a tua mão e dá glória. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus ele continue entregando a você aquilo que você veio buscar. Se está faltando algo, fala com Deus neste momento. Se está faltando algo, fala com Deus. Mas você não vai chegar na sua casa sem aquilo que você veio buscar. Talvez a confirmação daquilo que você veio buscar nessa noite, daquilo que você precisa, talvez você não receba aqui dentro. Mas diante daquilo que você ouviu aqui, diante de louvores, mensagens que foram pregadas, oportunidade, testemunho, talvez contado, não estava aqui mais cedo, mas diante disso tudo que você ouviu, absorver dentro de você, aleluia, você vai chegar dentro da sua casa e vai entender, valeu a pena eu ir lá porque Deus falou comigo, valeu a pena eu ir lá porque Deus, ele abriu a minha visão, valeu a pena eu ir lá porque a palavra do Senhor me fez enxergar o que eu não estava enxergando. Mas se nós saímos daqui de qualquer forma, desligado, dizendo, não vai acontecer nada na sua vida e nem na minha vida. Eu creio que eu estou saindo daqui com a minha vitória. Eu creio que eu estou saindo daqui com uma direção de Deus. Eu creio que eu estou saindo daqui cheio da presença de Deus e quero profetizar sobre a tua vida. Hoje é quinta-feira profética e assim, glórias a Deus. Como Isaías profetizou, aleluia, e Mateus lembrou daquela profecia. Eu quero profetizar na tua vida que você não está sozinho. Você é amado, você é aceito, você tem um lugar, aleluia, diante de Deus, você tem valor. E nesta noite Jesus, ele vai te abraçar de uma forma a qual você nunca sentiu antes. Você que crê, coloque sobre teus pés, aleluia, em nome de Jesus. Ore comigo. Ora a Deus, aleluia. Em nome de Jesus, Pai Todo-Poderoso, nesta noite, Senhor meu Deus, Pai, a Tua palavra, Senhor meu Deus, Pai, foi pregada. Em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor, meu Pai, creio, falou, meu Pai, aos corações dos irmãos, porque o Senhor falou no meu coração. Antes desta palavra descer, meu Pai, esta palavra, meu Pai, em nome de Jesus, bateu em mim. Esta palavra, meu Pai, entrou em mim. Portanto, Senhor meu Deus, Pai, que esta palavra seja, meu Pai, direção para alguém. Que esta mensagem, Senhor meu Deus, Pai querido, seja transformação para alguém. Que esta mensagem, Senhor meu Deus, seja libertação para alguém, em nome de Jesus, porque bem sei, meu Pai, que se não for a Tua presença, a Tua permissão, meu Pai, eu nada tenho, eu nada faço. Cada irmão, cada irmã que aqui está, nada tem, se não for pelo Espírito Santo. Portanto, Senhor, eu peço ao Senhor, meu Pai, nesta noite, em nome de Jesus, que nenhum dos irmãos, Pai, nenhum das irmãs que aqui chegaram nesta noite, que aqui, meu Pai, compartilharam conosco, meu Pai, deste alimento, venha chegar na Tua casa da mesma forma, venha chegar no Teu trabalho amanhã da mesma forma, venha lidar, meu Pai, com a situação que tem lidado, meu Pai, da mesma forma, que cada um, meu Pai, venha compreender, Senhor, meu Deus, qual o propósito do Senhor, que cada um possa compreender, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, a obra que o Senhor, meu Pai, tem a fazer na vida de cada um, meu Pai. O tempo é teu, o tempo não é nosso. Muitas das vezes queremos, ó Pai, as mudanças, a transformação de um dia por outro, mas não é assim que funciona. Precisamos, ó Pai, perseverar, persistir no Senhor. Precisamos, ó Senhor, meu Deus, para continuar firme. Precisamos, ó Pai, entender, meuPai, que se não for pela Tua misericórdia, a Tua graça, Senhor, nós não abrimos os olhos pela manhã, nós não nos alimentamos, nós não bebemos a água, Pai, nós não comemos, nós não fazemos nada.
nada, porque é o teu Espírito Santo, meu Pai, quem nos fortalece. Portanto, Jesus, enche, meu Pai, o teu povo nessa noite, meu Pai, de esperança. Assim, Senhor, meu Deus, papai querido, como a tua palavra, meu Pai, disse, meu Pai, aleluia, que pela, Senhor, meu Deus, Pai, a persistência, Senhor, aleluia, nós teremos esperança, Senhor, meu Deus, para aqueles que estão perdidos. Nós seremos, ó Pai, aleluia, glória a Deus, testemunhos do Senhor, meu Pai, nesta terra, do que o Senhor faz, do que o Senhor já fez e do que o Senhor ainda pode fazer. Cura, Senhor, meu Pai, assim como o Senhor curou todos aqueles que o seguiu, meu Pai, naquele dia, naquele momento, ó Cristo Jesus. O Senhor continua curando, o Senhor continua libertando, o Senhor continua transformando e mudando vidas, ó Pai. Eu creio, Senhor, que nesta noite, Senhor, meu Deus, Pai, pessoas aqui presentes, meu Pai, não vão sair, meu Pai, da mesma forma. Vão sair renovadas e transformadas pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus, que a tua santa presença aperfeiçoe, Senhor, na nossa fraqueza. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem recebe esta palavra, aplaude o nome do Senhor e dá glória a Deus. Glória a Deus.